Política Nacional de Humanização, PNH, do Ministério da Saúde, que foi criada há pouco mais de 10 anos, já produziu uma série de avanços que ajudam a qualificar a saúde pública no Brasil. O trabalhador é peça-chave nessa construção coletiva, que também envolve gestores e usuários. É no cotidiano acelerado das unidades básicas de saúde, ambulatórios e hospitais que profissionais de diversas áreas envolvidas no cuidado à saúde podem identificar problemas e criar soluções para que, através do SUS, qualquer um e todos tenham direito à saúde. A cogestão dos processos de trabalho em saúde é diretriz da PNH e tema do debate que começa agora no programa Espaços. Olá, Espaços. Espaço mensal de conversa, de debate, de informação sobre as políticas de saúde do Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Hoje, para debater o trabalho em saúde no SUS, temos o prazer de convidar Carlos Roberto Soares Freire de Rivoredo, médico pediatra, sanitarista e consultor da PNH. Vanice Silva, mestre em saúde pública, psicóloga sanitarista do Núcleo de Planejamento do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fiocruz e apoiador institucional. Muitos créditos, né? E Kelly Goulart, agente comunitária de saúde. Bem-vindos. Obrigada. Ao longo da história, os processos de trabalho sofreram profundas reestruturações, principalmente a partir da segunda fase da Revolução Industrial, no início dos anos de 1900. Se o sistema fordista, taylorista, mecaniza o trabalho nas linhas de montagem, em série, exigindo especificação e produção ao ritmo das máquinas, chegamos ao século XXI com transformações nos processos e na natureza do trabalho. Então, para começar, eu gostaria que vocês falassem da natureza e das características do trabalho em saúde e das perspectivas do SUS para os processos de trabalho em saúde. Eu vou começar pelas damas. Vanice, bem-vinda. O que caracteriza o trabalho em saúde? Acho que o que mais caracteriza o trabalho de saúde é um trabalho com o outro, né? No cuidado com o outro. Isso tem uma especificidade aí muito grande já nesse ponto. Trabalho relacional. Portanto. É um trabalho relacional, da relação com outro sujeito que também tem voz e tem muito a dizer sobre si mesmo. Acho que é o ponto fundamental aí, é o ponto que a gente tenta trabalhar, principalmente a partir da política da humanização. De como é que a gente traz a voz do trabalhador para esse ambiente, através de diferentes arranjos, e como a gente traz também a voz do usuário, né, que é um ponto extremamente importante. Kelly, na condição de agente comunitária de saúde, o que é trabalhar com o usuário? Trabalhar ouvindo, tendo escuta para a vida, para as condições de vida no território, para as condições sanitárias ali onde as pessoas vivem. Concordando com a palavra da Vanice, é esse olhar do paciente, do morador, no caso, como um todo, né? Olhar o holístico, buscando vê-lo como um todo mesmo. E no ambiente de trabalho, o acolhimento, tanto daquele paciente que está chegando, como do próprio trabalhador em saúde que está ali para acolher aquela pessoa que está chegando. Carlos, acolhimento... Só para a gente ir especificando, acolhimento, trabalho relacional, trabalho em saúde, relação e acolhimento. Queria que você falasse disso também. O que é acolher e produzir relações no trabalho em saúde? Para pensar em trabalho em saúde, a gente precisa estar se referindo inicialmente que no caso do trabalho no setor, nós temos uma coisa muito importante que é o valor que esse trabalho tem para quem está executando, né? Daí, para quem está executando e para quem está recebendo. Para quem está executando,
no que diz respeito ao cuidado, né, que está sendo feito, né? Mas como ele é interrelacional, o usuário está sempre presente, né? Aquele que tem a necessidade, que traz a necessidade para ser eventualmente resolvida. O que tem de mais característico é lidar com situações de sofrimento, né? Sofrimento real, sofrimento imaginário, sofrimento de todas as naturezas e de todas as formas. Físico, psíquico, social. Psíquico, social, ele acaba chegando no serviço de saúde para ser cuidado, né? Nesse sentido, o acolhimento ele é fundamental, como você estava falando, né? E eu considero acolhimento como uma atitude. Acolhimento é algo que acontece em todos os lugares de uma unidade de saúde, em todos os lugares onde está presente essa dupla, né, de trabalhador e usuário. Acontece ou deveria acontecer? Acontece sempre? Deveria acontecer, não acontece sempre. Não acontece sempre porque a gente vem de uma tradição onde essas duas figuras funcionavam até como antagônicas em muito momento. O que a gente está tentando, e a PNH tem isso como objetivo, né? Está tentando flexibilizar, melhorar essa relação cada vez mais, né? Quando você cita a diretriz da cogestão, né? A PNH desenvolve dispositivos para que essa cogestão aconteça, para que isto possa estar aproximando os agentes. Então, cogestão, uma gestão comum entre o gestor propriamente, o profissional, o trabalhador e o usuário do sistema. Eu até diria que o trabalhador aí e o gestor, os dois são trabalhadores do setor, né? O sujeito que é um profissional de saúde, ele pode estar atuando num certo momento na gestão e logo em seguida ele está em outro lugar, né? A gestão geralmente é temporária, né? Não existe, não é um papado, né? É uma gestão que dura algum tempo, né? Ela deve estar presente o tempo todo, né? Ou seja, muitas vezes as pessoas, o profissional de saúde está gestor. Exatamente, está exatamente. Coordenador de uma unidade, está diretor de um hospital, está chefiando uma equipe, etc. E depois ele volta ao cuidado direto e outro vai ser o gestor. Em geral é assim que acontece, né? E mesmo na gestão municipal, na gestão estadual, o secretário de saúde, ele fica um período do mandato do seu, quando muito, né? Porque ele poderia sair pelo meio, etc. Mandato do prefeito, do secretário de saúde estadual. Muitas vezes ele fica até menos, né? Então, podendo ficar menos. No máximo, ele fica o tamanho do mandato, né? E no Ministério é a mesma coisa, quer dizer, o ministro fica o período do mandato no máximo, tá certo? Já tem perguntas aqui dos nossos internautas, da Juliana Azevedo Fernandes, de Campinas. Ela pergunta aqui para vocês, como trazer a voz dos usuários e trabalhadores em tempos de apatia? Conselhos locais esvaziados, pautas banais, ausência de candidatos para compor os espaços coletivos. Que fazer? Vanice, que fazer? Pergunta fácil, né? Pergunta fácil. Assim, eu vou falar da experiência que a gente teve lá no Instituto Fernandes Figueira. A gente começou a fazer né? Fazer com as pessoas, assim, foi um processo bem demorado. A gente tem uma comissão interna de humanização nos anos 2000, e só em 2012, 2011, 2012 que realmente, de fato, a PNH entra com mais força. Então, foi um processo de conversa mesmo com os trabalhadores, de um certo convencimento de um projeto, de uma aposta ali de alguma coisa que a gente achava que era importante para a instituição, era importante para os usuários, era importante para o próprio processo de trabalho e para os trabalhadores, assim, permitir espaço de vocalização desses trabalhadores que a gente não tinha instituído. Então, foi um trabalho assim, de amadurecimento, de convencimento, de conversa, de também estar colocando para eles que proposta era essa que a gente estava trazendo, para eles comprarem de fato, para eles apostarem ou não nessa ideia. E aí o fato é que apostaram. Assim, a gente tem hoje um modelo de gestão e um modelo de atenção diferente do que a gente tinha alguns anos atrás, em que o trabalhador ele tem voz ali dentro daquela instituição, assim, não da melhor forma, da forma perfeita. Acho que a gente ainda tem muito o que avançar, principalmente na participação de usuários, mas a gente já teve avanços significativos, assim. E acho que não tem perfeição nesse campo, né? As relações se renovam, a gente está o tempo todo nesse jogo e nas tensões dos serviços, em períodos, digamos, mais ativos, mais intensos, e em períodos de maior apatia. Às vezes acontece assim numa cidade, numa unidade, em outro local o movimento está mais intenso. Mas, de todo modo, Kelly,
nos períodos em que a mobilização, a participação, o espaço dado pela gestão, a participação e o protagonismo dos profissionais e dos usuários é menor. O que fazer? Como resistir? Dá para pensar em espaços de resistência? Dá para pensar. No caso do nosso município, mais especificamente na nossa ESF, que toda ESF trabalha com uma comunidade. ESF é a Estratégia de Saúde Isso. da Família, para quem não sabe. Ou Equipe de Saúde da Família. Isso. Quando nós chegamos, nós notamos que havia um certo distanciamento entre a unidade e a comunidade. E com os nossos trabalhos, aprendendo junto com eles, nós começamos a montar grupos dentro do ESF, mas não só um grupo de hipertenso e diabético, grupos de todo tipo, mas com Sim, não por doença. Não grupos por doença, de usuário. por prevenção, pela promoção da saúde, que é, no caso, o que vem a trazer a estratégia de saúde da família. E então, mas buscando eles das suas casas para dentro do ESF. E eles, então, tendo essa relação com a equipe e tendo essa voz com a equipe. E aí eu volto a falar no acolhimento, que lá eles são acolhidos, eles se sentem à vontade, eles têm aquela escuta, e então eles sentem-se mais à vontade para ter a voz deles e colocar o que eles pensam. Ou seja, quanto mais usuário, morador na região, enfim, participa do serviço, mais ele mantém o serviço aquecido, instiga os profissionais a darem respostas e os profissionais, portanto, eventualmente não entram na apatia de uma certa gestão, por exemplo. Falam de outro lugar, né? É importante isso. A gente fala muito de cogestão, de participação de trabalhador, mas a gente tem que enfatizar também a participação do usuário, que é de um lugar que a gente não pode falar, que é de usuário que está ali no serviço com a entrada diferenciada da nossa. Tem interesses e desejos que são outros, assim, e esses interesses e desejos têm que estar em jogo também ali naquela conversa, ali, naquela pactuação. Carlos, como você pensa que enfrentar essas variações, tanto as variações políticas, quanto as variações da dinâmica relacional das próprias equipes, né, que vão ter momentos melhores e momentos onde o trabalho está, enfim, menos potencializado? Juliana, é importante, Juliana, que a gente lembre da história de formação do SUS, né? O SUS se forma a partir do quê? De algo inédito nesse país, que foi a mobilização da sociedade em direção a uma proposta de um sistema social que atendesse às suas necessidades. E a origem do SUS está ligada diretamente aos movimentos sociais, né? Então, para além do controle social que está legislado, né, o controle social da Lei 8142, para além dele, nós vamos ter que estar fazendo um movimento de, entre aspas, devolver o SUS, né, às suas origens, né, chamando os movimentos sociais, né, para estar auxiliando o próprio controle social na condução do sistema e na maturidade do sistema. Desde a gestão passada, que agora continua da PNH, né, desde a época do Gustavo Nunes, agora com o Fábio está permanecendo, existe uma frente que a gente chama de Frente de Mobilização Social. Essa Frente de Mobilização Social, Juliana, ela diz respeito exatamente à convocação da sociedade para entrar participando do SUS novamente. Mapear os grupos da sociedade organizados, recolocar esses grupos na discussão, recolocar a saúde na pauta das discussões desses grupos, né, e politizar essa discussão. Essa é a estratégia que a PNH tem. Agora, não se faz isso só desse jeito, se faz isso também estabelecendo uma estrutura dentro das próprias organizações da saúde, das secretarias municipais, estaduais e membros do Ministério, né, que possa estar facilitando o que a gente chama de gestão participativa, né? Gestão participativa que se desdobra desde o nível central até a ponta do sistema. Ou seja, uma unidade de saúde deve ter, além do seu conselho de gestão próprio, né, ela tem ligações com a comunidade que está Mas eu ali. tenho a impressão, Carlos, que a Juliana está dizendo justamente isso. E quando, em tempos de apatia, significa que quando os trabalhadores estão ali meio desanimados, com o andamento dos trabalhos, ou com aquela gestão municipal, estadual, ou o que for, né?
como resistir? Quer dizer, parece que vocês todos apontam, resistir intensificando a parceria com a própria sociedade, né? Dona do SUS, portanto, nesse caso, fazendo uma coisa que é muito cara à PNH também, né? Que é o trabalhador se apropriar da própria gestão do seu trabalho, mas ele se o seu trabalho, como vocês disseram, está na relação com os usuários do sistema, é se aproximar do usuário, talvez seja esse o caminho para enfrentar os momentos de dificuldade para dentro dos serviços, tá certo? Fala Sem isso? sonho. Né? Sem ingenuidade. Vivemos numa né? sociedade, né, e o SUS está dentro dessa sociedade. Uma sociedade, estou falando de sociedade, estou falando do Sem povo. Ilusão, não. né? Sem Não ilusão. estou falando do povo, estou falando da sociedade. Uma sociedade hierárquica, violenta, desigual, né? E a gente precisa ter isso na nossa cabeça quando faz esse movimento, né? Para a gente poder estar atuando numa sociedade real e não numa sociedade que a gente imagina que seja. Que a gente gostaria que fosse. Que a gente gostaria que fosse. Não é assim, né? Ela é do jeito que ela é. Eu quero repetir, não estou falando do povo. O povo não tem nada disso, né? Não tem nada a ver com isso. A sociedade se organizou desse jeito, né? Então a gente vai ter que lidar com ela mesmo, né? Então é mobilização social, gestão participativa, cogestão de todos os setores e níveis do sistema, né? E, fundamentalmente, ela pergunta, como é que eu faço? Vamos sentar para conversar. Vamos botar isso na conversa, botar os problemas na conversa. Roda. A gente vai para o próximo bloco, mas eu vou deixar no ar já aqui uma outra pergunta agora da Débora Lighieri, de São Paulo, que diz o seguinte: qual a influência do bom ou mau desenvolvimento da relação entre trabalhador e usuário do serviço público de saúde para o bem-estar e saúde de ambos? A gente já volta com esse debate depois do intervalo. Não sai daí. A valorização do trabalho e do trabalhador da saúde no SUS. Uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde é o assunto de hoje no nosso programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 na Grande São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para esse debate estão aqui comigo Carlos Roberto Soares Freire de Rivoredo, médico pediatra, sanitarista e consultor da PNH. Vanice Silva, mestre em saúde pública, psicóloga sanitarista do Núcleo de Planejamento do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fiocruz, e apoiadora institucional. E Kelly Goulart, agente comunitária de saúde. Para construir outros modos de organizar o trabalho, com base nas experiências singulares de cada unidade, de cada território, a PNH disponibiliza dispositivos, ferramentas, faz ofertas de metodologias que estimulam a construção de formas de atenção, de cuidado e de gestão mais próximos da vida cotidiana daqueles que compõem o SUS e podem, assim, qualificar o trabalho e o atendimento. Essa ideia, eu acho que vai na direção da pergunta que eu deixei aqui demarcada para o início do segundo bloco. A pergunta da Débora Lighieri, que é: qual a influência de uma boa ou má, né, de um bom ou mau desenvolvimento da relação entre trabalhador e usuário na saúde, né, para o bem-estar de ambos, pergunta ela. Carlos, agora vou começar pelos meninos, para ele não ficar triste com a gente. Olha, primeiro, eu acho que, como todo, né, tem suas inserções em todos os lugares do sistema. Então, há contribuições que a gestão pode fazer para isso, há contribuições que o próprio trabalhador pode fazer e o próprio usuário também. Quer dizer, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso acontecer? Isso acontece na medida em que eu facilito o encontro. Né? Porque as coisas só podem ser explicitadas, os problemas, né? Até os de relacionamento, ou você constrói o relacionamento, porque o trabalho, em geral, ele faz o sujeito, no momento em que ele é exercido em ato, ele constrói o sujeito, né? E é construído pelo sujeito também, né? Essa facilitação dos encontros é que permite que as pessoas conversem e acabem se entendendo, né? Ou melhorando a sua relação. Do ponto de vista do trabalhador, é tomar um cuidado consigo, para que não abuse da sua própria força de trabalho.
né? Ao mesmo tempo, o próprio gestor tem que tomar cuidado para que ele não force a força de trabalho do outro, abuse do outro, né? E, por outro lado, tem também uma posição do próprio usuário que é de compreensão do que representa ele estar naquela relação. Rapidinho um exemplo sobre isso aqui em São Bernardo. A unidade básica reformada da Vila São Pedro, ela tem um espaço que é um espaço que está à disposição da comunidade e, ao mesmo tempo, é um espaço de conversa, de rodas de conversa da própria unidade com os usuários ou mesmo entre as unidades. Criou-se, na sua própria estrutura física, um espaço que a chave fica com o conselho gestor local, uma chave, e a outra chave fica com a direção da unidade, né? Então, isso foi recentemente, o ministro era secretário aqui, né? E isso foi feito, porque tinha um projeto de humanização da gestão e da atenção que estava caminhando, né? E que, de fato, melhorou a situação daquela região, né? Porque são 8 equipes de saúde naquele lugar, né? Eu sei porque eu trabalhava na UPA da Vila São Pedro nessa época. Maravilha. Vanice, o Carlos já aponta dessa direção e talvez a pergunta da Débora também nos ajude a pensar um pouco nisso. Quer dizer, o modo como o trabalhador se oferece para a relação, né, pode abrir um espaço de qualificar essa relação. Então, isso tem a ver com a formação dos profissionais de saúde, isso tem a ver com as condições do serviço, com as condições de trabalho que ele tem, se ele, como disse o Carlos, não está sendo explorado ou constrangido por condições de trabalho ruins. Mas quer dizer, então, cuidar dessas condições de trabalho, ao mesmo tempo pensar na formação e também sensibilizar os trabalhadores para que eles possam se oferecer nesse espaço conversacional, relacional que vocês apontaram, não é uma dimensão importante para qualificar as relações entre profissional e usuário? Até porque o usuário, via de regra, chega numa situação mais vulnerável, né? Ele está buscando auxílio porque algo não vai bem, tá certo? Sim, sim, é uma questão extremamente importante. E aí também a questão de quem cuida está sendo bem cuidado, né? Assim, um trabalhador que ele está numa situação, como você falou, de condições de serviço muito precarizadas, muitas vezes de vínculos de trabalho muito precarizados. Quando você tem uma formação que não dá conta daquela realidade que se apresenta ali, ou dá conta de outras propostas mais democráticas, onde você trabalha com a democracia institucional, eu acho que tem aí um papel muito da gestão também de estar tocando isso, de estar e de outros trabalhadores também que já têm uma experiência maior. Mas da gestão, de estar encabeçando, principalmente da sustentando gestão, esse movimento. de estar sustentando esse movimento, de estar dando voz para esse trabalhador e de estar acolhendo algumas coisas também, não numa lógica de perseguição, porque esse sujeito ele é formado com uma lógica completamente diferente. Não dá para a gente ficar numa posição de ficar acusando que ele tem é um trabalho centralizado, é um trabalho que não é multiprofissional, não é interdisciplinar. A formação dele é outra, né? Não parece que não tem nada a ver com culpabilização, não. mas parece que tem um desafio, né? Tem um desafio. E o Brasil tem um desafio de melhorar a formação dos seus profissionais de saúde, tanto em nível médio quanto em nível superior. Tá certo falar isso, Kelly? Tá certíssimo. Mas não só do trabalhador que está na saúde, mas tanto quanto do seu gestor também. Porque a cultura é uma coisa muito difícil de ser mudada. E voltando e respondendo a pergunta da Débora, eu acho que a relação entre o trabalhador e o usuário tem muito a ver com o que o próprio trabalhador, de ambos, e com o que o próprio trabalhador vai ofertar. Falando bem sobre o nosso trabalho, agente comunitário, então, que eu acho que vem bem a calhar, né? A gente está de porta em porta, de casa em casa, e quando tu é bem recebido, tu consegue devolver aquilo, e quando tu não é bem recebido, tu tem que contornar aquilo ali. E aí tu tem que parar, tu tem que fazer uma reflexão do que está acontecendo e tentar melhorar aquela situação ali. Então, se o usuário vem, ele pode colocar o seu problema para ser resolvido junto, mas se ele já vem acusando, vai ser mais difícil. Tensiona a relação, né? Isso, tensiona a relação. Então, tem muito a ver, sim, o jogo de interesses ali tem muito a ver. Agora, de todo modo,
o profissional é o profissional, de algum modo é ele que tem que contornar e Ele que lidar tem que e contornar. manejar essa situação, Isso. né? Aí, nesse sentido, esses espaços coletivos também são extremamente importantes, né? Porque é um Exato. espaço de compartilhamento de dificuldades. E de preparação para isso. Exatamente, também, né? de colocar alguns discutir. conflitos para dentro, para jogo, né? Para estar Isso. debatendo, para a gente estar se fortalecendo ali com experiências No diferentes. caso da nossa profissão, nós servimos mais ou menos como psicólogos, como médicos, porque tu chega na casa, às vezes a pessoa, não que somos psicólogos, não estamos nos apoderando de uma formação, mas às vezes tu chega na casa e a única coisa que a pessoa quer é uma escuta, ela está precisando ser ouvida naquele momento. Então tu tem que saber contornar aquela situação ali naquele momento, e talvez eu não tenha eu não seja esse profissional que ela precisaria naquele momento, mas naquele momento é eu que estou ali. Então, eu tenho que contornar. Então, mas ela precisa, me parece, que eu vou fazer uma provocação para vocês. Assim, ela precisa de um profissional de saúde, ela não precisa de uma especialidade necessariamente. De ser escutado, se o trabalho está sendo discutido na equipe, se o trabalho é interdisciplinar, se o trabalho... Ela precisa da escuta da equipe de saúde, de qualquer profissional de saúde, do agente comunitário ao médico, passando pelo enfermeiro, pelo psicólogo, pelos profissionais de reabilitação, se houver na unidade, se for atenção básica, no NASF, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, o que for. Agora, essa é uma escuta. A outra coisa é que você tem intervenções específicas no campo da especialidade, tá certo? Você não vai pedir para o enfermeiro fazer a cirurgia que a especialidade médica X faz. Ele não tem competência para isso. Agora, para acolher, para escutar, para problematizar e para compreender o que está em jogo ali, parece que é uma questão dos profissionais da saúde, não desta ou daquela especialidade. É razoável falar isso, Vanice? É extremamente razoável falar isso. É disso que se trata, né? No próprio saúde da família, você tem um matriciamento. Tem um matriciamento que o psicólogo faz e aí trabalha com esses diferentes profissionais e trabalha essa questão da escuta muito fortemente também. Não é um privilégio do psicólogo escutar, assim, é a função de todos os profissionais de saúde estar nesse lugar, né, da escuta. Acho que é muito interessante isso que você está. O trabalho ele é fonte de sentido, ele dá sentido às coisas, né? Eu penso que a questão da valorização dos papéis, dos diversos momentos, é fundamental. O que é que eu chamo de valorização dos papéis? No caso do acolhimento, né? Na hora que eu faço o acolhimento bem feito e que eu estou disponível como trabalhador a receber a necessidade daquele usuário que está procurando, o que eu estou fazendo? Eu estou valorizando a ele e aparentemente é só isso, mas não é só isso. Na verdade, eu estou valorizando a mim mesmo também. Né? Eu estou criando um sentido para mim daquilo que está acontecendo naquele momento. Independentemente da tua especialidade. Não Independentemente importa se você disso. é médico, se você é psicólogo, se é enfermeiro, importa que você é profissional de saúde e está ali comprometido com uma política pública de saúde, com um tipo de trabalho em saúde. Né? Você tá, ali, você é o agente daquela política pública, daquela instituição, daquela unidade de saúde, independentemente de qual é o teu diploma. Isso. Né? Tá certo? E aí tem um encontro, né, num primeiro momento, que pode parecer um encontro de surdos, né, onde tem um discurso estruturado, científico, técnico, né, e do outro lado um discurso que compreende a doença segundo a sua própria maneira de sentir. Né? Então, essa conversa, eventualmente, ela pode ser difícil, né? Mas ela não é impossível. Né? Eu, ouvindo o outro, acolhendo o outro do jeito que ele diz, né? Eu posso traduzir tecnicamente do jeito que eu quiser. Né? Agora, eu preciso ouvir e conversar com ele e devolver para ele do jeito que eu puder estar me comunicando. E não é só uma questão de comunicação, é uma questão de se sentir acolhendo e se sentir acolhendo, acolhido. Então, e vocês estão falando, a gente ainda tem um tempinho nesse bloco, e eu queria demarcar uma coisa que me parece importante. Me ocorreu aqui que quem está nos assistindo pode imaginar que ao falar isso a gente está dizendo, então o trabalho em saúde é inespecífico, não tem dimensões técnicas, é só um trabalho relacional, qualquer um pode realizar. Veja, mesmo o trabalho relacional, o trabalho de acolhimento, ele precisa de muita formação e ele não exclui absolutamente os trabalhos e as especialidades técnicas no momento
e nas circunstâncias em que elas são imprescindíveis, né? Isso vale para a solicitação de um exame, para a punção de uma veia, para uma cirurgia, para um atendimento psicossocial, para um atendimento de reabilitação, para o que for, tá certo? Mas são momentos e momentos e situações variadas, assim como o trabalho conversacional na saúde. Se a saúde é fundamentalmente trabalho relacional, se cuidar da saúde é trabalho relacional, né, isso não significa que também não é trabalho cirúrgico, não é trabalho de prescrição medicamentosa, é tudo isso ao mesmo tempo, mas tem uma base que é relacional. Dá para dizer isso, Vanice? Dá para dizer isso fortemente, né? E mesmo se você tiver uma visão ampliada de saúde, você tem a questão física, tem a questão das alterações, mas você está para além da doença, né? Você está ali com um sujeito que tem várias outras determinações, tem questões psicológicas, questões sociais, e se você não abre espaço para estar escutando isso, para estar conversando com esse sujeito mais desarmado, você não consegue capturar, você não consegue ouvir, você não consegue perceber uma série de questões que vão afetar drasticamente nesse cuidado que você vai ter com esse sujeito, assim. Então, essa questão relacional é uma questão extremamente importante na área da saúde, seja que formação você tenha, seja que especialidade você tem. Você e tem. Kelly, então você está me dizendo o seguinte, né? Ninguém adoece exatamente do mesmo jeito que o outro, ninguém sofre do mesmo jeito, e a gente precisa estar preparado para entender como que cada um que a gente cuida adoece, como que cada um que a gente cuida sofre, porque isso faz parte da qualidade do tratamento, do cuidado que a gente oferta. Exatamente. É isso que vocês estão me dizendo? Isso, exatamente. E tanto para isso aí nós voltamos no trabalhador, e aí eu recoloco que às vezes o trabalhador não está tão preparado para aquele momento. E aí então as capacitações... Para o momento ou para o processo, para esse processo? Para o processo e às vezes até para o momento, porque tu pode pegar um morador, um paciente que ele precisa de uma atenção mais complicadas, mais complexa. Então tu tem que estar preparado, e aí a gestão tem que estar ligada para a capacitação, para o conhecimento, para sempre estar capacitando o seu próprio funcionário. Ou seja, faz parte do trabalho ter uma formação, digamos... Continuada. Uma formação continuada. E em que níveis? Eu vou perguntar isso, mas também para a gente continuar no próximo bloco, porque há uma distinção entre capacitação formal, quer dizer, olha, identificar que os profissionais daquela equipe, daquela unidade estão precisando conhecer e aprender mais sobre determinadas questões. E a outra coisa é o que a gente chama em saúde de educação permanente, educação em saúde, tá certo? Não de educação permanente, de educação em saúde, que seria colocar o trabalho permanentemente em debate, aprender com ele, produzir conhecimento a partir da própria relação e troca de experiências entre os profissionais. Sobre formação e trabalho em saúde, a gente continua falando mais no próximo bloco. Até já! O impacto da valorização do trabalho e dos trabalhadores da saúde na humanização do SUS. É o que está em debate no programa Espaços de hoje. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participam dessa conversa Carlos Roberto Soares Freire de Rivoredo, médico pediatra, sanitarista e consultor da PNH. Vanice Silva, mestre em Saúde Pública, psicóloga sanitarista do Núcleo de Planejamento do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fiocruz, e apoiadora institucional. E Kelly Goulart, agente comunitária de saúde. Apesar dos avanços do SUS, desde a sua implantação na Constituição Federal de 1988, muitas vezes as situações do trabalho na saúde pública são extenuantes. Está diante da responsabilidade sobre a vida de outros, emergências, infraestrutura insuficiente, falta de insumos e de profissionais. Às vezes a gente tem burocracias ociosas em determinados serviços, reclamações de usuários, entre tantos outros problemas. E a gente estava falando da questão da formação. É preciso, de algum modo, ter formação e espaços para debater o trabalho, também como formação, para que a gente possa enfrentar com qualidade todos esses problemas que são parte da rotina de qualquer trabalhador e, nesse caso, do trabalhador da saúde.
Eu estava fazendo uma distinção no final do segundo bloco entre as formações ditas formais, capacitações, a identificação da necessidade de um curso, de um conhecimento específico, do domínio de uma nova técnica, de uma atualização científica, técnica, o que for, da educação em saúde, da educação permanente em saúde, que tem a ver justamente com colocar o trabalho em discussão e produzir conhecimento e pactuações e consensos ali entre trabalhadores, de trabalhadores com gestores e na relação com os usuários. Então, eu queria que vocês falassem dessa questão do trabalho em relação à formação, tanto essa das relações entre os próprios profissionais, gestores e usuários, e da formação e da capacitação formal. Vanice. Essa questão da capacitação é um pouco o que a gente estava conversando um pouco antes, né? A formação ela é muito diferente da prática que a gente gostaria que se tivesse no Sistema Único de Saúde. E aí, como é que a gente utiliza diferentes espaços de diferentes arranjos para estar fazendo essa capacitação, essa formação desse profissional no dia a dia, no cotidiano do trabalho, assim. A experiência que a gente tem, aí eu vou falar do Instituto Fernandes Figueira, é de utilizar alguns arranjos, os próprios colegiados, como espaço de discussão, de formação no cotidiano, de formação através da nossa experiência, da experimentação que a gente tem com cuidado, com a experimentação que a gente tem no lidar com o paciente. É através desses espaços coletivos que a gente procura estar desenvolvendo ou estar mapeando o que é necessário para a gente estar ali trabalhando, ou para estar acionando algum tipo de capacitação ou algum tipo de formação que a gente não está dando conta naquele momento, assim. E a própria troca da equipe, a própria troca ali dos profissionais já é uma troca que dá um outro lugar, um outro ponto de vista, alguns conhecimentos que um profissional de um lugar não conseguiria estar vendo. E naquela relação ali multiprofissional, interdisciplinar, ele consegue estar absorvendo, estar discutindo, estar trocando e estar se ampliando assim seus horizontes e ampliando com isso também a sua capacidade de intervenção no cuidado. Carlos. Vamos partir de uma determinada realidade, né? De fato, a educação oficial, formal, ela não forma para o SUS, né? Então, o SUS tem que assumir esse profissional e redirecionar a sua formação para ele. Construir uma formação para ele, né? Então, já é uma tarefa que não seria inicialmente do SUS, né? O SUS teria outras funções. Mas como o que existe é isto, né? As agências formadoras não fazem isso adequadamente. Esse trabalho, né? Algumas experiências bem pontuais que tem esse procedimento, tem essa direção. Sim, eu vou responder, no geral não fazem, com raras e honrosas exceções. Com raras e honrosas exceções. Eu vou responder com duas experiências que eu vou tentar falar rapidinho. Uma no Rio Grande do Norte, onde fizemos um curso de formação de apoiadores e continuamos indo nas regiões para estar conversando com eles periodicamente para saber como foi até agora. E eles diziam do seu esforço, das suas dificuldades, dos gols que tinham conseguido, enfim. Colocava-se de volta para a realidade aquilo que era conhecimento inicialmente teórico, né? E um outro do tempo que eu estava na universidade e que eu combinava com os alunos residentes de pediatria o seguinte: nós vamos conversar uma vez por semana sobre coisas que não estão no livro de pediatria e que significa se tornar médico. A gente não vira médico por milagre, a gente vira médico apanhando, sofrendo. Então vamos tentar diminuir. Ali no ombro a ombro do cuidado, né? Do cuidado e lidando com, você falou da vida, da saúde, eu vou dizer da morte. Nós lidamos com isso, né? E eu conversava com eles uma vez por semana para conversar sobre o que não estava no livro. Eles atendiam na unidade, vinham para mim e eu dizia para eles: olha, como foi a sua atuação e como você sentiu que as pessoas diziam para você, né? Formar significa formar em diversos sentidos da vida, para o sujeito poder trabalhar e dar sentido ao seu trabalho. Caso contrário, ele não vai dar sentido nenhum e ele vai se prender naquilo que o Emerson Meri chama de tecnologia dura, que é a tecnologia de equipamentos. Ele vai se apoiar e se ancorar, usar o equipamento como uma muleta para o seu pedidor de exames e prescritor de medicamentos. Exatamente. É isso que eu penso. Kelly,
Eu queria te ouvir nisso também, mas tem uma pergunta especificamente para você, que eu achei muito boa, da Terezinha, de Belo Horizonte, que diz o seguinte: é pertinente pensar que você, na função de agente comunitária, ao escutar e perceber a demanda de um usuário, possa fazer o encaminhamento para um outro profissional de saúde? Quer dizer, o agente comunitário não necessariamente é um profissional de nível superior, não é proibido que ele seja, mas não é obrigatório que ele seja. Quer dizer, de você tomar aqui uma função de encaminhar, de fazer o encaminhamento profissional de saúde para determinado profissional. Acho que ele precisa de um pediatra, ou de um psicólogo, ou de um fonoaudiólogo, ou... É pertinente que tu tenha essa visão, que tu chegue na tua estratégia de saúde da família e em equipe ou com a tua enfermeira tu coloque a situação. Não é pertinente pela tua falta de capacitação ou da formação que tu diga que ele tem, tu não pode diagnosticar o que ele tem. Mas com o teu olhar de todo dia, o teu conhecimento, como o Carlos colocou aqui, a experiência, tu consegue determinar que aquela pessoa está precisando de determinado atendimento. Então, junto com a tua equipe, com a tua enfermeira, sim, tu alerta e muitas vezes tu consegue levar ao atendimento em tempo hábil. É pertinente, sim. Acho que faz parte do trabalho do agente comunitário de saúde. Ó, tem outra pergunta aqui, que é da Patrícia Silva, lá de Blumenau, que é também da RHS, e ela diz o seguinte: e a saúde do trabalhador? Há espaço para cuidar disso também? Com certeza, esta é uma dimensão da humanização. Como criar espaços de cuidado para isso, para o trabalhador? Como, Carlos? Ó, a gente já tocou nesse assunto, né? A questão do cuidado de si, né? De cuidar de si, evitar o abuso, né? E estar tornando o ambiente um ambiente partilhado, um ambiente onde as pessoas possam estar conversando sobre sobre tudo. Na verdade, o que os funcionários ou os trabalhadores conversam, né, nas unidades é sobre a vida, não só sobre o trabalho. Né? Você vai numa copa, né? As pessoas juntam ali para falar o quê? Para falar do trabalho, mas para falar da vida. Alguém tem um problema com o filho, sei lá o que for. Né? Mas aquilo que você também tinha falado, né? Quer dizer, o trabalhador de saúde trabalha com sofrimento, com a doença e muitas vezes com a morte. Ele precisa ter espaço para poder elaborar e depurar a experiência dolorosa que é viver isso também, né? Exatamente, né? Então, como a gente vive, né, em contato direto com a degradação do corpo, né, com mesmo que seja momentânea, né, que seja, por exemplo, uma gripe degrada o corpo, você fica transitoriamente, mal, transitório, mas está lá, né? A gente vai precisar ter um cuidado conosco, não só do ponto de vista da saúde física, né, mas do ponto de vista evitar a sobrecarga, que às vezes é muito difícil. Por exemplo, quem trabalha em pronto atendimento vai sofrer isso. Não tem jeito. Está sob estresse permanentemente. Exatamente. Né? Então, a gente vai ter que olhar, assim, por exemplo, mapear os lugares que têm maior risco de doença de trabalhador. O gestor está atento com o seu departamento de gestão de pessoas, está atento ao número de licenças que são solicitadas, porque é o primeiro sinal de que alguma coisa está errada. Né? Os trabalhadores começam a pedir licença, porque estão mal. Né? Porque começa a ficar mal. Então, a gente tem que atentar nos diversos aspectos e nas atividades o que está acontecendo, né? Para poder estar cuidando. Então, eu ouvi recentemente, inclusive, uma declaração do ministro Quioro, ministro da Saúde, a quem o Carlos já tinha feito referência aqui, que foi secretário de Saúde aqui em São Bernardo, onde estamos gravando, né? Recentemente. E o Quioro dizia, por exemplo, um cuidado que era necessário. Ele diz assim, por exemplo, a gente tem transferido e cada vez mais demandado a atenção básica à saúde, porque acreditamos corretamente que 80%, 90% dos agravos à saúde podem ser resolvidos nesse nível, nesse componente da atenção. Só que a gente então vai criando demandas para o profissional da atenção básica e tal, e é preciso cuidar disso, tanto cuidar em ter número de profissionais suficientes, quanto também ter preparação e cuidado com esses profissionais, senão a gente sobrecarrega, né? Estou pegando a atenção básica, usando aqui uma opinião do nosso ministro da Saúde, mas acho que vai na direção do que o Carlos falava, quer dizer,
o profissional precisa ser cuidado e a gente precisa calibrar, né, essas possibilidades, tanto de um lado, me parece, quanto de outro, né? Porque, por outro lado, a gente também tem, muitas vezes, e é assim que muitas vezes essa imagem que a grande mídia faz de um SUS desqualificado é de dizer, tem profissional lá que assina e não vai trabalhar, bate o ponto e não está lá, tem médico que falta no plantão, e a gente sabe que essas coisas até existem, mas que isso não é a regra, né? São acontecimentos dentro da situação, mas que você tem situações dentro do contexto, mas que você tem situações que são muito difíceis, né? O trabalho em saúde, trabalho relacional, um trabalho imaterial, em boa medida, um trabalho de disponibilidade afetiva, mas um trabalho que lida com situações difíceis, de dor, de morte, de doença, de sofrimento, de degradação, muitas vezes, de fragilidade, né? Então, a gente pode imaginar que o SUS tem também como desafio equacionar a questão tanto da qualidade, quanto da quantidade, quanto da formação dos seus profissionais? Não, com certeza. O SUS tem isso como desafio, claramente. A formação já é uma questão aqui que a gente debateu, né? A falta de consonância entre a formação dos profissionais que a gente tem e quais são as propostas que a gente tem, o que a gente está apostando como direcionamento para o fortalecimento do SUS, para um cuidado mais qualificado do usuário, assim, isso é uma questão forte. Eu só queria voltar um pouco no que você estava falando sobre produção de saúde, assim, a gente está falando muito sobre a questão das doenças e tal, mas assim, só enfatizar que esses espaços é que eu trago muito da minha experiência, do que eu estou vivendo nesse momento, desses espaços coletivos, esses espaços de vocalização como um espaço que produz saúde para o trabalhador. É um espaço eu ouço isso o tempo inteiro no Instituto Fernandes Figueira, como um espaço que produz uma sensação diferente de estar naquele trabalho, produz um sentido diferente de estar naquele espaço, de estar fazendo aquele cuidado. Acho que isso a cogestão é uma diretriz e o que a gente está utilizando ali como arranjo, os colegiados, é um dispositivo extremamente interessante. Porque ao se apropriar do próprio trabalho, gerir seu próprio trabalho e construir seu próprio trabalho, ele pode trabalhar numa outra condição. Isso também é condição de saúde, né? Está implicado naquele processo, para o trabalhador, claro. Te dá uma postura completamente diferente. Você está implicado, aquilo ali importa para você, tem um sentido para você. Isso produz faz diferença, você está em outro lugar. Portanto, exatamente, né? Isso produz saúde, isso produz um lugar completamente diferente para o trabalho na sua existência. Assim, acho que isso aí é um ponto extremamente relevante. Assim, é relevante para a PNH, é muito relevante na minha experiência como trabalhadora do SUS, assim. E Kelly, você concorda com a Vanice? Quer dizer, dá para cuidar do trabalhador, por exemplo, empoderando o trabalhador como protagonista e gestor do seu próprio trabalho? Dá para cuidar do trabalhador e concordo plenamente contigo. Muitas vezes a gente realiza ações que nos satisfazem até mais do que o próprio usuário que a gente proporcionou. Mas eu também acho assim, que além da dificuldade de lidar com a morte, com a degradação, tem a dificuldade do local inadequado, tem a dificuldade da falta de material, da falta de apoio, tem todas essas dificuldades que muitas vezes vão degradando com a própria saúde do trabalhador por não ser reconhecido. E aí a gente tem questões ainda, né, em relação às carreiras para dentro do SUS, tanto em nível municipal quanto estadual, onde estão mais fortemente os equipamentos de saúde, enfim, né? E quando aí você está alienado do processo, acho que isso tem um agravo, né? Agrava, porque você não tem noção do como é que está acontecendo a coisa. Você não faz parte da gestão, acho que tem um agravamento dessa situação, assim. Quando você bota esse sujeito para... Porque além de um trabalho sofrido, alienado, digamos que é uma fábrica de produzir doença, né? Exatamente. Isso. Não tem como cuidar de ninguém estando nesse lugar, assim, de sofrimento, né? Tanto que, no caso da medicina, né, as doenças que mais afligem os médicos é o quê? Alcoolismo, infarto agudo do miocárdio, úlcera péptica, as doenças ligadas a fenômenos de natureza emocional. Né? Eu queria ressaltar uma coisa que eu acho que é importante, que é Carlos, em um segundo, porque o nosso tempo estourou, então ressalte em um segundo. Eu acho que há os dispositivos que a gente pode estar utilizando para isso, para trazer isso de uma maneira mais concreta. Colegiados gestores, exercitar a cogestão, mesas de negociação, assim, sempre procurando incentivar o encontro. Maravilha, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e agradeço também a você que habita com a gente esse espaço de conversa, esse espaço de reflexão, espaço que quer ajudar a debater e a informar sobre
problemas, mas também sobre as políticas e ações que qualificam e humanizam a saúde dos brasileiros. Espaço do SUS, porque o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira e o caminho para efetivar o direito à saúde de qualquer um. A gente se encontra no próximo programa Espaços. Até lá!